senhoras e senhores deputados, a Constituição brasileira resultou de uma luta muito grande do povo em busca do Estado democrático de direito. A Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. E nela constou um dispositivo que possibilitava, como possibilitou, mudanças na Constituição após o 5º ano de vigência. Então, a partir de 5 de outubro de 1993, a Constituição ficou exposta a revisões. Me lembro que os setores conservadores resolveram se mobilizar para promover mudanças. Tinha sido substituído por força de impeachment da presidência da República o presidente Collor de Mello, tendo assumido o seu vice Itamar Franco. Além de ter sido, senhor presidente, um dos signatários, um dos autores da Constituição de 88, estava eu ainda no Congresso Nacional, como deputado federal, participando juntamente com outros congressistas da luta contra a revisão. Uma luta que ultrapassou o ano de 93 e adentrou o ano de 94. A nossa luta foi uma luta muito grande e foi vitoriosa. A Constituição não sofreu as modificações pretendidas pelos setores conservadores, que não se conformavam, primeiro, com os dispositivos constitucionais que garantiam a soberania nacional. O monopólio estatal do petróleo, monopólio das comunicações, a nacionalização do subsolo, empresa brasileira de capital nacional, juros reais de 12% ao ano, enfim. Mas também os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores, como garantia dos direitos trabalhistas, a Constituição de 88 considerou e incluiu como cláusulas pétreas. Somente outra constituinte poderia modificar. Transcreveram os constituintes, na Constituição de 88, vários direitos da consolidação das leis do trabalho, que não estão mais na CLT, estão também na CLT, mas estão como cláusulas pétreas na Constituição. Eu me lembro que o relator da revisão constitucional que não houve foi o então deputado federal Nelson Jobim, que se subordinou, dando vários pareceres a um chamado Instituto Atlântico, composto por grandes empresas, principalmente multinacionais. À época, foi feita inclusive a proposta de substituição do relator. Me lembro que no documento que propôs a substituição do então deputado federal Nelson Jobim
da relatoria da revisão constitucional, o documento dizia que o deputado Nelson Jobim, no exercício do mandato, ele defenda aquilo que entende deva ser defendido, mas não como relator. Transcreveu textos dos documentos do Instituto Atlântico para apoiar ou rejeitar emendas apresentadas. E lembro que no documento constava o seguinte: estamos ou não diante de um caso de corrupção em que a propina vem travestida sob a forma de honorários advocatícios, que muitas daquelas empresas eram clientes do escritório de advocacia situado em Brasília, do advogado, mas também deputado federal, Nelson Jobim. A resistência à revisão constitucional foi vitoriosa. Me lembro, senhor presidente, da luta que travamos a partir da Frente Parlamentar Nacionalista, com o então deputado federal Vivaldo Barbosa, deputado federal Luiz Alfredo Salomão, ambos do Rio de Janeiro, além de outros. Mas conseguimos impedir que a Constituição sofresse modificações. Mas veio a eleição de 1994, eleito presidente da República, o senhor Fernando Henrique Cardoso, que no seu primeiro ano de governo, tendo uma maioria esmagadora no Congresso Nacional, promoveu mudanças na Constituição, aliás, mudanças que foram feitas debaixo de denúncias de corrupção. O então ministro Sérgio Mota e o presidente Fernando Henrique Cardoso fez modificações principalmente na ordem econômica. Acabou com o monopólio estatal do petróleo, com o monopólio das comunicações, com a nacionalização do subsolo e outras medidas. Aquilo que garantia a soberania nacional foi completamente modificado. Imaginar que, acabando com a nacionalização do subsolo, entregou a Vale do Rio Doce. E olha, a Vale do Rio Doce foi vendida ou doada por um preço equivalente ao lucro que a Vale do Rio Doce tinha anualmente. Que a Vale do Rio Doce era uma empresa estatal e lucrativa. Mas a nacionalização do subsolo não representava a estatização, só a empresa nacional. E o senhor Fernando Henrique Cardoso entregou também as telecomunicações, que acabou com a sua nacionalização. Enfim, a ordem econômica foi completamente atropelada. Já no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, houve a tentativa não de modificar os direitos trabalhistas, cláusulas pétreas, mas a tentativa de flexibilização. Isto é, os trabalhadores, através de suas representações, poderiam negociar com os patrões, abrindo mão desses direitos. O acordado prevalecer sobre o legislado. Não foi bem sucedido. E aí tivemos os dois governos Lula, o primeiro governo Dilma e o início do segundo governo sob a presidência de Dilma Rousseff. Paralelamente, as questões ligadas à Operação Lava Jato, também os trabalhadores enfrentavam, ou continuam enfrentando,
os setores conservadores liberais que pretendem ainda suprimir ou manipular os direitos dos trabalhadores. Estamos diante agora de medidas que vão seguramente, se aprovadas, fragilizar ainda mais a classe trabalhadora em função do desemprego e o desejo de preservação do emprego. A terceirização na atividade fim. As terceirizações já vinham do governo FHC, mas não na atividade fim. Agora eles estão propondo a terceirização na atividade fim, o que vai dividir ainda mais a classe trabalhadora. Mas estão retornando ao discurso da flexibilização das relações de trabalho. E agora com muito mais força. Por quê? Porque o povo brasileiro, especialmente os trabalhadores, o povo está desiludido com a política, com os políticos e com os meios de comunicação, especialmente sob a liderança do Sistema Globo, apresentam propostas que prejudicam a classe trabalhadora, como se as propostas caminhem para a geração e preservação de empregos. Para concluir, senhor deputado. Para concluir, senhor presidente, acredito eu que as centrais sindicais não vão concordar nem com as terceirizações da atividade fim e nem com a flexibilização das relações de trabalho. Mas há também a proposta que está sendo votada sobre o teto de despesas. A lei de responsabilidade fiscal, mas com um teto. E o teto tem o objetivo de pagar os juros extorsivos da dívida pública. É este o objetivo. Cortar recursos da educação, da saúde, para que haja superávit no sentido de pagar aqueles que são os grandes gigolôs da economia, os credores da dívida pública, porque o Brasil é o país onde os bancos têm os maiores lucros, a taxa de juros é a maior do mundo. E aí a dependência vai ficar cada vez maior. E por último, vem através de medida provisória. Modificações as mais profundas em relação ao ensino médio, sem nenhum debate. Então tudo indica que o golpe ou a conspiração que levou ao poder o senhor Michel Temer nada tem a ver com a ética. É estancar a sangria para que todos aqueles que estão sendo denunciados não sejam condenados e outros que nem denunciados ainda foram, mas que constam das delações, não sejam sequer alcançados. Mas acima de tudo também, para no tempo que resta, golpear ainda mais o povo brasileiro, golpear ainda mais a classe trabalhadora. Então, é preciso estar atento, o momento é eleitoral, domingo, as eleições municipais, mas superadas as eleições municipais, é preciso que a classe trabalhadora se una para denunciar e impedir, para resistir ao golpe ou aos golpes que começam a ser perpetrados, tendo à frente da presidência da República o senhor Michel Temer. Muito obrigado.